Imagine viver em um mundo onde cada segredo vale mais que ouro, mais que petróleo, mais que qualquer diamante encontrado na Terra. Onde uma simples folha de papel, com os códigos certos, pode literalmente decidir quem vence ou quem perde uma guerra, quem vive e quem morre. Agora, imagine que esse segredo não estava trancado em um cofre, não estava escondido numa base militar, nem protegido por seguranças armados. Não, ele estava, simplesmente, nas mãos de um homem comum, invisível, quase ignorado pelo próprio governo que jurava proteger. Esse homem não era um agente secreto, não era um general, nem sequer um engenheiro. Era apenas um funcionário administrativo, sem treinamento militar, sem status, sem sequer um cargo de liderança. Mas esse homem foi capaz de realizar aquilo que nenhum espião da KGB, nenhum agente infiltrado, nenhum hacker jamais conseguiu fazer até aquele momento: trair a maior potência do mundo e entregar seus segredos mais preciosos para os seus maiores inimigos. O nome dele? William Campiles. E a história que você vai ouvir agora não é ficção, não é roteiro de filme, é real, extremamente real, e tão perturbadora, que até hoje, governos fazem de tudo para esconder que isso realmente aconteceu. Para entender o tamanho dessa traição, precisamos antes voltar no tempo. Mais precisamente, aos anos 70. O auge da Guerra Fria. Um período em que o mundo inteiro vivia numa constante tensão, como se uma bomba estivesse prestes a explodir a qualquer segundo. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. E no meio, bilhões de pessoas que sabiam que, a qualquer falha, a qualquer deslize, o planeta poderia ser reduzido a cinzas. Não seria uma guerra convencional. Seria um apocalipse nuclear. Mas a Guerra Fria não se lutava apenas com bombas, tanques e exércitos. Ela se lutava no silêncio, na sombra, nos bastidores, na espionagem. O espaço, que para muitos era o futuro da humanidade, na verdade, era um enorme campo de batalha invisível. Cada satélite lançado não era apenas uma peça de exploração científica. Era uma arma. Uma ferramenta de vigilância. Um olho no céu. Os satélites espiões eram tão poderosos que podiam enxergar o movimento de veículos militares, tropas sendo deslocadas, construções de bases secretas e até atividades nucleares disfarçadas. Entre todos esses equipamentos, havia um em especial que era considerado o mais avançado, mais temido e mais bem guardado da história: o KH-11. Pense nisso, um satélite que, do espaço, podia ler placas de carros. Que podia, literalmente, enxergar uma folha de papel sendo carregada nas mãos de uma pessoa. E, o mais assustador, enviar essas imagens em tempo real para os operadores no solo. O KH-11 era tão poderoso que, até hoje, seus detalhes completos permanecem classificados. E é exatamente esse satélite que William Campiles conseguiu vender para a União Soviética. Agora você deve estar se perguntando: quem era esse homem? Como alguém aparentemente tão insignificante conseguiu colocar as mãos no maior segredo militar dos Estados Unidos? William nasceu em 1954, filho de imigrantes gregos, cresceu em Chicago, numa família simples, de classe média, sem grandes luxos, mas com um enorme desejo de ascensão. Desde jovem, ele sonhava em trabalhar para o governo. Não por patriotismo, necessariamente, mas pela ideia de importância, prestígio e, principalmente, aventura. Ao entrar na universidade, sua meta era clara: chegar até a CIA. Ele imaginava um mundo de espionagem, códigos secretos, disfarces, viagens internacionais, negociações clandestinas. Mas a realidade foi bem diferente. Quando foi contratado pela CIA, não virou um agente secreto, nem sequer um analista de campo. Foi designado para uma função extremamente burocrática e, até certo ponto, subestimada por todos ali dentro. Ele trabalhava na sala de distribuição de documentos confidenciais. Ou seja, era o cara responsável por receber os relatórios secretos, abrir os envelopes lacrados, catalogar, carimbar, distribuir para os departamentos certos e, no final do dia, armazenar ou destruir aquilo que não deveria mais existir. Um trabalho que, para muitos, parecia tedioso, sem glamour, sem desafios. Mas para William, aquilo logo se tornaria uma mina de ouro. Porque quanto mais ele trabalhava, mais percebia que estava circulando diariamente pelos maiores segredos militares, científicos e tecnológicos do mundo. E aqui surge um detalhe que poucos sabem.
Segundo relatos de ex-funcionários da CIA, o Departamento de Distribuição de Documentos na década de 70 era extremamente negligenciado no quesito segurança. Não existia controle digital, não existiam scanners, biometria, nem rastreamento de papel. Era tudo físico. Totalmente manual. Dependia única e exclusivamente da confiança nos funcionários. Agora pare e pensa, colocar a segurança nacional do país mais poderoso do planeta, na confiança de seres humanos, falhos, frustrados e invisíveis. E William percebeu isso. Entre milhares de documentos que ele organizava todos os dias, um chamou sua atenção de forma especial. Um manual que parecia diferente dos outros. Mais grosso. Mais detalhado. E com uma classificação de segurança que raramente aparecia nas mãos dele: Top Secret, Eyes Only, KH-11 System Operations. Esse não era só um manual técnico. Era praticamente o mapa da mina. Uma espécie de guia definitivo sobre como funcionava o satélite espião mais avançado da história. Ali dentro estavam informações que, se caíssem nas mãos erradas, poderiam neutralizar completamente a capacidade de espionagem dos Estados Unidos. Quais câmeras o satélite usava? Qual resolução ele conseguia atingir? Quais eram seus pontos cegos? Como ele transmitia os dados? Quais frequências de rádio utilizava? Como ele orbitava, se reposicionava e como podia ser recalibrado remotamente. E talvez o mais absurdo, até instruções de como autodestruir partes do sistema, caso fosse comprometido. William olhou para aquele manual e percebeu. Ele estava segurando nas mãos o objeto mais valioso do mundo naquele momento. E foi exatamente nesse momento que um pensamento começou a tomar forma na cabeça dele. Um pensamento perigoso. Um pensamento que mudaria sua vida e, sem exagero algum, mudaria a história do planeta. Nos dias seguintes, William Campires não conseguia pensar em outra coisa. Aquele manual, aquela pasta, aquele conjunto de informações valia muito mais do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Era mais do que dinheiro. Era mais do que poder. Era controle. Era influência. Era literalmente decidir o rumo do mundo. Mas, ao mesmo tempo, William se via dominado por um sentimento que poucos conhecem, mas que, na espionagem, é devastador: o desejo de ser reconhecido. Ele estava cansado de ser invisível. De ser só mais um número. Só mais um funcionário que ninguém via, que ninguém notava, que não passava de uma sombra andando pelos corredores da CIA. Foi então que a ideia tomou forma: se eles não querem me valorizar, então que arquem com as consequências. E o plano, se é que podemos chamar de plano, era de uma simplicidade absurda. Ele simplesmente colocou o manual dentro de uma pasta comum, dessas de papelão, prendeu com elásticos, colocou numa bolsa qualquer e saiu andando. Sem disfarce. Sem hacker. Sem quebra de códigos. Sem arrombar cofres. Sem filme de ação. Ele apenas levou. E aqui vale uma reflexão assustadora. Se isso foi possível nos anos 70, quantos outros segredos foram roubados no silêncio, sem que nunca tivéssemos descoberto? Com o manual na mão, William não perdeu tempo. Comprou uma passagem para Atenas, na Grécia. Não era só uma escolha estratégica: a embaixada soviética operava ali com força total, mas também uma questão pessoal. Seus pais eram imigrantes gregos. Ele conhecia a cidade. Conhecia o ambiente. E, acima de tudo, se sentia seguro. Ao chegar, foi direto para a embaixada da União Soviética. E ali, naquele prédio simples, com bandeiras vermelhas e o símbolo da foice e do martelo tremulando ao vento, a história da Guerra Fria estava prestes a mudar para sempre. Os relatos sobre como ocorreu o encontro entre William e os agentes da KGB são poucos. A maioria dos detalhes permanece até hoje classificada. Mas, graças a documentos desclassificados na década de 90, sabemos parte do que aconteceu. Quando William entrou na embaixada e explicou que tinha informações, os soviéticos, como de costume, desconfiaram. Eles sempre desconfiavam. Afinal, poderiam estar diante de uma armadilha da própria CIA. Mas, quando ele colocou a pasta sobre a mesa e abriu,
Os rostos dos agentes mudaram imediatamente. Ali estava o manual completo de operação do satélite KH-11. Cada página, cada diagrama, cada especificação. Tudo. Absolutamente tudo. E então, veio o momento mais surreal dessa história. William olhou nos olhos dos agentes e disse quanto queria em troca: $3.000. Isso mesmo. Não 3 milhões. Não uma ilha. Não uma nova identidade. Nem sequer uma proposta de exílio. $3.000. Se você converter isso para hoje, seria algo em torno de $15.000. O preço de um carro usado. Diante disso, os próprios agentes soviéticos ficaram desconfiados. A oferta parecia tão absurda, tão fora de qualquer lógica, que acharam que era uma armadilha. Mas não era. Após algumas verificações rápidas, constataram que o documento era autêntico. E então, claro, aceitaram imediatamente. Mas o mais assustador é que eles não apenas pagaram os $3.000. Eles também tentaram transformar William em um agente. Queriam que ele voltasse aos Estados Unidos e continuasse entregando informações, espionando a CIA de dentro. Só que William não era um espião profissional. Não tinha estrutura psicológica, nem disciplina, nem sequer uma real motivação política. Ele não estava interessado em ideologias. O que ele queria era ser notado. Era dinheiro. Era se sentir importante. Após fechar o acordo, William voltou para os Estados Unidos, como se nada tivesse acontecido. Fugiu, mudou de identidade, está completamente enganado. Ele simplesmente tentou voltar a trabalhar na CIA. Isso mesmo. Ele foi até a sede da agência e pediu formalmente para ser readmitido no cargo. Esse movimento ativou imediatamente todos os alarmes de contra-inteligência. Os chefes da CIA acharam aquele comportamento extremamente suspeito. Abriram uma investigação interna. Começaram a rastrear seus registros de viagem, seus gastos, suas conversas telefônicas, seus contatos. E rapidamente, o quebra-cabeça começou a se montar. Quando descobriram sua viagem à Grécia, cruzaram dados com movimentações da embaixada soviética. E logo, perceberam que havia um elo muito suspeito. E foi questão de tempo até que a verdade emergisse. Em 1978, William foi formalmente preso e acusado de espionagem e traição contra os Estados Unidos. O julgamento foi feito praticamente às escondidas. Não houve escândalo na imprensa. Não houve manchetes. Não houve circo midiático. Tudo foi feito na surdina, nos bastidores. O motivo? O governo americano estava desesperado para abafar essa história. Imagine o tamanho do vexame internacional se o mundo soubesse que o maior segredo militar dos Estados Unidos na década de 70 foi vendido por $3.000. No tribunal, William se defendeu dizendo que nunca quis realmente prejudicar seu país. Que queria apenas chamar a atenção da CIA para ser contratado como agente de campo. Segundo ele, a venda do manual foi uma espécie de teste para provar seu valor. Mas, claro, ninguém comprou essa história. Ele foi condenado a 40 anos de prisão. Só que, surpreendentemente, cumpriu apenas 18 anos. E, após ser libertado, simplesmente desapareceu. Até hoje, não existem fotos, vídeos, entrevistas ou qualquer registro público sobre sua vida após a prisão. Seu paradeiro é um dos grandes mistérios não resolvidos da espionagem mundial. E aqui vem a parte mais assustadora dessa história. Segundo documentos desclassificados, a CIA nunca conseguiu confirmar se todas as cópias do manual do KH-11 foram realmente recuperadas. Ou seja, existe uma possibilidade real de que, até hoje, cópias desse documento estejam nas mãos de outros governos, de organizações clandestinas, ou até de colecionadores privados que operam no submundo da inteligência internacional. E mais, se isso aconteceu uma vez, quantas outras vezes pode ter acontecido, sem que ninguém jamais tenha descoberto? Essa história não é só sobre traição. Nem só sobre espionagem. Ela é sobre algo muito maior. Sobre como sistemas inteiros podem ser derrubados não por tanques, nem por mísseis, nem por guerras, mas por seres humanos. Frágeis. Frustrados. Invisíveis. Se você achou essa história absurda, prepare-se.
Porque existem dezenas, talvez centenas de casos como esse, que jamais chegaram ao conhecimento do público. Se você quiser que eu traga mais histórias assim, de espionagem, traições, experimentos secretos e conspirações que o mundo tentou apagar, comenta aqui embaixo, quero parte 2. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, você só vai ouvir aquilo que a história tentou esconder de você.